falar hoje em potencial elétrico, tá? Aplicações e o potencial de Coulomb, ou seja, o que a gente fez até agora foi o potencial para placas paralelas. Foi o que foi feito na última aula. Então hoje eu vou fazer o potencial de Coulomb. O legal para você é que essas coisas não ficam na mesma ordem, tá? Quer dizer, não tem ordem definida. Você pode começar com um ou com outro. Bem, mas de qualquer jeito você vai precisar assistir a aula anterior e depois essa aqui. Essa aqui deve ir para o site provavelmente na quinta-feira de manhã, tá? Mas aí você assiste a outra. Ok, a lista de coisas. Aqui, opa. Aqui que a gente tem que conversar um pouquinho. Assim, foi. Eu achei um pouco complicada. Mas eu já tinha até falado com o senhor, eu já achei um pouco complicada. Aí. Mas eu tentei. Pronto, isso aqui importa. Essa remarcação da primeira avaliação é o que, professor? É isso que eu vou chegar lá. Então, horário de entrega e imagem. Você viu que eu pedi para colocar as imagens. Você teve alguma dificuldade em carregar o que você precisava carregar no site? Tive muita dificuldade em fazer pelo celular. Eu não consegui fazer pelo celular, anexar pelo celular. Eu tive que anexar pelo computador. Eu não consegui anexar pelo celular. Eu só consegui. Eu realmente acho que pelo celular é inviável. Tem que ser prova pelo computador, não tem jeito. Aí eu fui, mandei, digitalizei tudo no celular, porque eu já estava no celular. Então, eu pensei, vai ser mais fácil do que mandar para o computador para baixar, para poder enviar, abrir para enviar. Só que eu não consegui pelo celular, eu fui e mandei pelo computador. Entendi. Tá certo. Então, próxima vez, concentra, já decide logo no computador e opta por isso, que é melhor, tá? Aí eu vou perguntar a você, e vídeo-respostas, o que você acha? Porque eu estava fazendo algumas coisas lá no Google Forms e você pode colocar como opção, tipo, um vídeo, né? Então, em tese, eu acho que você pode gravar um vídeo para responder uma questão. Não testei, né? Não vou testar. Mas o que você acha disso? Eu acho que ia ser uma boa forma de você responder uma questão. Professor, Falando. eu tenho ansiedade, né? Aí Sim. eu realmente tenho ansiedade. Então, com essas coisas, eu fico ansiosa e fico nervosa. Tá, mas assim, ok, eu também fico. Eu aqui tô nervoso, então tô aqui fazendo minha aula. E aí, você consegue fazer suas coisas mesmo nervosa, com ansiedade, essas coisas assim? Às vezes me dá falta de ar, às vezes me dá, eu tenho crise de asma. Entendi. Ah, ok, tá bom. Então aí se apertar muito, falta o ar, né? Então, ok, então vou pensar nisso aí. Foi bom saber. Antes de não saber o que era ansiedade vinculada à, à asma, que antes não tinha isso, né? Antes tinha uma crise de asma, dizia que era cansaço normal que todo mundo tinha. Na escola, minha mãe mandava deixar de frescura. Tá certo. É isso, assim. A tendência é essa, né? Um bocado de coisa, né? Eu me lembro que tinha uma pessoa que trabalhava com a gente, né, uma certa época, e ela tinha dificuldade em falar, trocar o L pelo R, né? Quando ela falava, em vez de falar planta, ela falava pranta, né? E aí, um pessoal que vizinho, os filhos do vizinho ficavam chateando ela, dizendo que era psicológico. E ela se zangava com isso, que não era psicológico nada, e de fato não é. Então tem muita coisa assim que a gente fala que é psicológico e tal, bobagem, coisa assim, mas não é, tem um fundo de verdade. Mas Ok. ansiedade, eu até comecei a fazer terapia, porque depois que começou a pandemia, piorou minha ansiedade. Piorou horrores minha ansiedade. De você, da torcida do Bahia e de boa parte do planeta, eu acho. A Aí ansiedade foi difícil. ainda comecei a fazer acompanhamento psicológico, só que meu Sim, medo de sair foi tanto que eu parei o acompanhamento. entendi. Ok, então trabalhar isso, talvez até meditação seja uma coisa boa para você. Tenho consciência. Tá, então eu estou corrigindo a avaliação ainda, eu não terminei porque de vocês, de outra turma, eu vou divulgar isso provavelmente até sexta-feira. Eu coloco no site, coloco também as respostas no site para você olhar. Eu não vou corrigir em sala porque eu estou perdendo tempo, sabe? Não tenho. Eu estou precisando mais aulas, não menos aulas. Se você entende o que eu estou falando, tá? Uhum. A, a primeira avaliação estava marcada, né, para a próxima semana. Mas como a gente adiou o mini teste em uma semana, eu vou adiar também essa primeira avaliação em uma semana, então vai para 5/5. Ok? E essa já vai ser sobre esse novo assunto, né? Aí não.
o que acontece é exatamente o que eu conversei com vocês no início do semestre. Então, eu tenho o seguinte sistema. Eu faço um mini teste, tá? O mini teste é preparatório para a primeira avaliação. Então, a primeira avaliação vai incluir todo o assunto do início do semestre até o assunto que a gente vai terminar semana que vem, né? Então, por isso que eu faço um mini teste, porque se não faço um mini teste, ninguém começa a estudar o início, sabe? Então eu faço um mini teste para motivar que comece a estudar, para poder chegar junto na primeira avaliação. Porque em tese era para a gente fazer só a primeira avaliação, a segunda avaliação e algum tipo de trabalho, uma coisa assim, para ter 3 avaliações. Aí eu percebi que isso não funciona, então eu passei para 5 avaliações, né? Para justamente poder antecipar as coisas. Então o primeiro mini teste tem pontuação baixa, para você realmente fazer um diagnóstico, né, de como é que você está, o que você precisa estudar, para poder se preparar para a primeira avaliação que já tem uma pontuação mais alta. Uhum. Ok? Então, a outra pergunta, o que você acha de avaliação no sábado? Pra mim é tranquilo no sábado. Tá. Então, eu vou pensar sobre isso, não fechei ainda não, mas você tem que saber de Vitor também se ele pode. Que aí eu falei avaliação no sábado, então eu não gastaria minha quarta-feira com a avaliação. Eu passaria para os sábados e aí ficaria tranquilo. Eu fiz o semestre passado, funcionou beleza. Então eu tinha mais tempo para fazer revisão, para fazer exercício, fazer essas coisas em sala, que eu acho mais importante. Ok? Então fica aí, eu vou falar, se você falar com o Vitor, na verdade você não fala com o Vitor, então a gente vai esperar o Vitor entrar em contato para a gente perguntar ele também. Não tá no contato dele. Ok. Eu tenho pensado muito sobre a nossa atividade que eu propus, né? E quero chegar a uma conclusão provavelmente até a próxima semana. Uma coisa que eu venho pensando, que eu já fiz com a licenciatura antes, e na época foi Laerte que estava como meu aluno e também outras pessoas, e acabou que eles gostaram, né? Eu tenho um livro que fala sobre física, né? Então, o que eu passei? Eu passei a leitura do livro e depois o pessoal fez uma apresentação sobre o livro, sobre algum trecho do livro, alguma parte do livro que a gente combinou antes. Então, foi muito bom, porque esse livro ele vai falar sobre a física toda, mas a ênfase vai ser o que chama de física moderna, né? E essa é a última chance que vocês têm para realmente ver a física moderna e saber sobre o que trata. Como ele é um livro que não tem muita equação, né? Não tem equação quase nenhuma, só tem 2 ou 3 equações para mostrar mesmo que existiu a equação, mas não é para fazer conta. É mais a questão de uma narrativa, né? Que você vai acompanhando. O nome do livro acho que é Os Mestres Wu Li Dançantes, né? É um livro muito interessante. Ele não é mais tão atual, porque ele é da década de 80, então deve ter uns quase 30 anos, 40 anos, mas é um bom livro ainda. Ele não vai entrar tanto no assunto da energia escura e esses últimos desenvolvimentos, né? É uma possibilidade de você fazer a leitura, depois ver como é que essas coisas se atualizaram, né? Mas é interessante. Então fica aí essa possibilidade. Semana que vem a gente conversa, tá? Bem, vamos lá então. Eu já estou gravando, tá? No último capítulo, na última semana, o que a gente fez? Para você ter uma ideia. A gente vem falando muito sobre força elétrica, né? Então eu estou aqui na esquerda em cima, tá? A gente falou, se você tem uma força elétrica, isso é porque existe um campo. Então tem um campo elétrico aqui embaixo também. Okay? Cada uma dessas aqui, desses cantinhos, é uma descrição da natureza, né? Dos fenômenos da natureza. Você pode descrever usando campo, você pode descrever usando força, você pode descrever também usando variação de energia. Ou você pode descrever usando variação de altura, né? Aí botaria em aspas isso. Na última aula eu expliquei direitinho, eu voltei para um exemplo de força gravitacional. Então como é que fica isso com força gravitacional? Fica assim, ó. Força, a gente fala de força gravitacional, é massa vezes gravidade, lembra disso? Lembro. Tá. Então força é massa vezes gravidade. Para você sair de força e passar para a descrição de campo, é simplesmente você dividir pela massa. Então fica simplesmente o campo aqui, G.
Campo gravitacional aponta para baixo, né? A força peso, mg, aponta para baixo. Então, o campo gravitacional também aponta para baixo, é um vetor que está em todos os pontos do espaço. A gente também falou o seguinte, lá em Física Geral Experimental, ou Física 1, né? A gente falou o seguinte, você também pode calcular o trabalho realizado por uma força em pegar um objeto e levar para outro lugar. Se a força peso, então, você pode calcular o trabalho realizado pela força gravitacional conforme alguma coisa cai, por exemplo. Aí você vai descobrir com o trabalho, se você mudar o sinal do trabalho, essa é a variação da energia potencial. Então, a energia, enquanto o trabalho é positivo, né, que a força gravitacional está empurrando a coisa para baixo, então é dito um trabalho positivo, a variação de energia potencial é negativa, ela vai diminuindo. E, na contramão, a energia cinética vai aumentando, então ela vai ganhando velocidade. Então a coisa cai porque ela tem muita energia potencial, desce e vira energia cinética. Né? E você também tem uma descrição chamada descrição da altura, né? Naquela ideia de que quanto mais alto uma coisa está, maior é a queda. Então essa é uma descrição muito simples, né? Muito boa de você utilizar ela. Lá quando você faz Física 1, geralmente o professor chama a atenção de que a energia potencial gravitacional depende da altura. Quanto mais alto, mais energia potencial. Então, se você falar de altura, já está entendendo o que está acontecendo. Isso é bastante simples falar de altura. Aí, na última aula, o que a gente fez? A gente falou, olha, a gente está estudando aqui também campo elétrico. A gente está estudando força elétrica. Isso quer dizer que a gente tem esse lado esquerdo aqui. Lembre que o campo elétrico entre duas placas é um campo elétrico uniforme, é uma constante, é um número, tipo 10. Né? E se você quer a força elétrica sobre uma carga que se coloca entre as placas, você simplesmente pega a carga e multiplica pelo campo. Vai dar a força, é a força elétrica. Se você quer saber, a partir da força, quer saber o trabalho realizado em puxar uma carga de um lado para o outro da placa, por exemplo, você vai pegar a força e você vai calcular o trabalho. O trabalho é simplesmente a força vezes deslocamento. Então, você pega a força que você calculou já, a força elétrica entre as placas, e aí você calcula a distância que a partículazinha foi transportada, e você vai ter o que chama variação de energia potencial, se você mudar o sinal. Né? E aí, se você mudar o sinal de novo, vira energia cinética. Né? Então, o trabalho, quando você calcula, geralmente você está calculando já a energia cinética, a variação da energia cinética. Né? E a variação da energia permite, então, você calcular a descrição da altura, que é assim, quando você tem duas placas, você vai dizer o seguinte, o potencial é mais alto perto da placa positiva, e o potencial é mais baixo perto da placa negativa. Então essa descrição é bem simples, potencial mais alto para cá, potencial mais baixo para lá. Você conhece potencial elétrico? Fechei o ar do ventilador e esqueci de abrir. Tá. A gente já falou sobre isso porque eu sou técnica em eletrotécnica. Tá, foi mesmo. Então você conhece volt, né? Conheço. Então, olha aqui o que a gente fez na última aula. Tá bem claro aqui. Lembra, a gente falou campo elétrico entre duas placas. Você tem aqui duas placas, tá? Uma é positiva, a outra é negativa. Essa aqui tá... Então, você tirou cargas dessa de cá e passou para de cá. Usando uma bateria, por exemplo. Então, você encostou, tinha duas placas paralelas metálicas, você botou um fio negativo na de cá, o fio positivo na de cá, deixou correr um pouquinho, e aí ela transferiu cargas de um lado para o outro. Muito bem, então você tem cargas aqui, se você tem cargas vai ter campo elétrico, o campo elétrico sempre começa na placa positiva, né, e vai para a placa negativa. Então você vê as linhazinhas de campo aqui, ó, tem três linhas, mais três linhas, assim por diante, mostrando que o campo elétrico é uniforme, tá? Então essas linhas estão ocupando todo o volume entre essas duas placas. Então, o campo elétrico, se você fizer a conta, vai ser sigma sobre epsilon zero. Sigma é uma constante e epsilon zero é uma constante. Mas que constante é o sigma? É fácil. Você pega a carga que tem nessa placa aqui, por exemplo, e divide pela área da placa e vai descobrir o sigma. Você faz isso para ou a placa positiva ou a placa negativa. Lembre que Q nunca tem sinal. Então, tanto faz você pegar uma placa ou outra, vai dar o mesmo resultado. Então, você pega esse sigma, substitui aqui, tem um campo, tem um número. Isso quer dizer o seguinte, que o campo elétrico é uniforme aqui dentro nesse espaço, tem o mesmo valor em qualquer lugar. Ok?
Muito bem. Então, passando aqui, ó, para meu diagrama, eu tenho justamente naquela nuvenzinha que a gente falou campo elétrico, eu tenho campo para o espaço entre as placas. O campo é simplesmente sigma sobre ε0, como a gente combinou. Agora, se eu pego e boto uma carga Q0 aqui nesse espaço, eu boto uma pequena bolinha positiva, né, digamos aqui perto da placa positiva, ela vai ser repelida pela placa positiva e vai ser atraída pela placa negativa. Então vai haver uma força para a direita. Essa força muda conforme ela se movimenta aqui nessa região entre as placas? Não, não muda, porque o campo é sempre o mesmo valor em qualquer lugar. Então, qualquer hora que você fizer essa conta aqui, se a partícula está em cima, está embaixo, mais para a direita, mais para a esquerda, desde que esteja entre as placas, a conta sempre é a mesma. Então, você pega o campo elétrico, multiplica pela carga teste e você obtém a força sobre a carga teste. Então, eu estou aqui nessa descrição aqui em cima. Ó. Força vai ser o valor da carga teste vezes o campo elétrico. Muito bem. Como eu falei para você, o trabalho simplesmente é o módulo da força vezes o deslocamento. Aqui eu botaria um ΔL. Tá? Não é porque eu não tinha o delta na hora, então botei um D. Tá? É um ΔL. ΔL vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Se você botar uma carga aqui à esquerda e você deixar a força puxar ela até a direita, ela vai deslocar de uma placa até a outra. Então esse deslocamento aqui vai ser justamente a distância entre as placas. Ok? Vai ser essa distância. Cosseno do ângulo, que ângulo? O ângulo entre a força e o deslocamento. Se a força puxa para a direita e o deslocamento é para a direita, o ângulo é 0. Cosseno de 0 é 1, então isso aqui pouco importa, tá? O cosseno nessa conta específica. Esse cosseno não vai importar. Uma vez você tem um trabalho, você pode mudar o sinal e você vai ter o que chama variação da energia potencial. Ok? Bem, a variação da energia potencial é assim, ó. A carga tem muita energia potencial quando está perto da esquerda. Tem pouca energia potencial quando está perto da direita. A energia potencial vai diminuindo conforme cruza esse espaço. Você vê aqui, ó, vai ser simplesmente Q vezes E vezes quanto andou para a direita. Muito bem. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso pegar essa energia potencial, dividir pela carga, e eu vou ter uma coisa chamada volt. A gente falou que a unidade de volt vai ser joule por coulomb. Tá? Então é a tensão. Tá? Então a tensão, eu saio de uma energia, de uma tensão alta no lado esquerdo para uma tensão baixa para o lado direito. Se eu pegar o voltímetro e encostar aqui, ó, a ponta de prova com, esse aqui é a saída, chama-se com, tem um fiozinho preto, eu vou colocar aqui na placa vermelha, e o outro eu vou pegar e tocar aqui na placa positiva. Quando eu fizer isso, ela vai ler a diferença de potencial, que pode ser, por exemplo, 66,6 volts. Então, potencial baixo, placa da direita, potencial alto, placa da esquerda. Alguma pergunta aí? Não. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. O que a gente vai fazer aqui? Observe aí que o voltímetro pegou fogo. Não foi isso? Olha lá. Pegou fogo. Por que o voltímetro pegou fogo? Pelo seguinte, eu quero chamar a atenção que se você tem um instrumento tipo um voltímetro, você não pode sair fazendo medida onde você quiser. Porque se você for usar o voltímetro, tá, pode ser que você coloque ele em uma posição de leitura que é inadequada para a medida que você vai fazer. Então, você sempre tem que ter uma ideia do que é que você está medindo. Você tem que fazer alguma conta primeiro, olhar o manual, perguntar às pessoas em volta, para você não queimar o seu voltímetro. Então, é muito comum, por exemplo, em canteiro de obra, quando chama-se um engenheiro eletricista jovem, por exemplo, fazer alguma medida, o pessoal deixa a coisa armada para a tensão ser bem alta. Aí ele chega lá, mete o voltímetro dele e queima o voltímetro. Aí o pessoal fica dando risada, aí ó, estudou 4 anos, mas não sabe fazer nenhuma medida básica. Então, você tem que tomar um cuidado, né, para usar o voltímetro quando for adequado. E você faz isso fazendo essa conta aí que eu estou mostrando. O referencial é a placa de potencial mais baixa, ou seja, eu sempre uso a diferença de potencial
de tensão, que é essa descrição da direita que chama volt, tá? Note que o que importa aqui é a diferença de potencial elétrico, ΔV. Tá? Então isso quer dizer que eu tenho que fazer a diferença em relação a algum ponto. Eu escolho, quando eu tenho placas paralelas, sempre a placa que tem o potencial mais baixo como referencial. Então eu digo que aqui é 0, e aí a esquerda vai ser 66,6 volts. Ok? Então, houve um aumento de tensão. Se eu tomar como referência a placa positiva, que foge ao padrão, então o lado direito vai ser menos 66,6 volts. Vai estar abaixo da tensão aqui. Por isso que a gente fala que essa descrição é equivalente a uma descrição de uma altura. É equivalente a, não é uma descrição de altura, mas na nossa imaginação a gente pensa como sendo mais alto e mais baixo. É como se fosse uma escorregadeira aqui, ó, tá vendo? Esse desenho. Se você botar uma carga aqui à esquerda, ela escorrega para baixo, vai no lado direito. Atenção, essa forma de calcular o trabalho só é válida quando a força é constante. Então, se a força for constante, eu posso fazer a conta desse jeito. Senão a conta é um pouco mais elaborada. Tá? É uma conta que a gente não tem a capacidade matemática de fazer da forma correta, mas a gente vai estimando conforme a gente queira. Esse aqui eu chamo quadrado de relações. Eu fiz aqui para o campo elétrico uniforme. A gente poderia fazer para qualquer campo. Eu só vou querer de vocês dois campos, o campo elétrico uniforme e o campo de Coulomb. São as duas situações que a gente tem interesse. Em tese, qualquer problema que eu vou fazer na eletrostática está aqui dentro desse quadrado. Todos os problemas da eletrostática são assim, ele dá o campo, pede a força. Dá a força, pede o campo. Tem o campo, pede a diferença de potencial elétrico. Tem a diferença de potencial, pede o trabalho, ou a variação de energia potencial, ou a variação de energia cinética. Tem a força, ou seja, qualquer questão da eletrostática você pode resolver nesse quadrado aqui. Por isso que esse quadrado é importante. Inicialmente, ele parece ser uma estrutura bem complicada, mas junto com a leitura que você faz do livro-texto, aí você começa a resolver problemas sempre pensando nisso. A gente vai ter dois problemas principais a resolver. Um foi o que eu deixei na última aula. A gente vai ver isso agora, tá? Então a gente vai ver como é que isso aqui funciona. À direita aqui, você vê um relâmpago caindo, tá? Então, muito parecido com os que caíram hoje à tarde. Você vê aí que o relâmpago sai dessa parte de cima aqui e vai para a parte de baixo. Ou vice-versa. Não dá para ver porque a foto é estática. Aí o exemplo. Considere um par de placas condutoras paralelas com espaçamento de 2 centímetros, sendo que cada uma tem uma área de 0,25 metros quadrados. Uma carga de 18 nanocoulombs é transferida da placa da esquerda para a direita. Nesse caso, determine os seguintes: o campo elétrico entre as placas, a força sobre uma carga teste, Q0, de 1,5 nanocoulombs e massa de 0,3 microgramas, que é colocada próxima à placa positiva, com velocidade inicial nula. Okay? Depois eu quero a velocidade da carga logo antes dela colidir com a placa negativa, a diferença de potencial elétrico entre as placas antes de inserir a carga teste. Então, essa aqui é o que eu chamo de uma questão completa. Ela vai pegar todo o assunto e vai cobrar ele, né? Todo o assunto eletrostática está aqui. A gente vai ter duas questões dessa. Essa aqui é a primeira, vai ter outra mais tarde. Aí eu sinalizo. À direita aqui pergunta assim: por que essa foto está aqui? E F, porque a ponte é importante. Então note que tem uma pontezinha aqui onde o raio cai. Vamos então resolver. Está aqui, ó. Está aqui as minhas placas paralelas. Eu tenho uma placa positiva, uma placa negativa. Pede-se o campo elétrico entre as placas. Então, primeiro eu tenho que calcular a densidade superficial de carga. Eu simplesmente pego o Q e divido pela área. Então, substituindo o valor dado na questão, eu tenho 18 vezes 10 a menos 9 coulombs, tá, dividido por 0,25 metros quadrados, que dá então 7,2
vezes 10 a menos 8 coulombs por metro quadrado. Com essa densidade de cargas na placa, eu posso calcular o campo elétrico, que é constante. Então, eu pego sigma e divido por ε0. Fica 7,20 vezes 10 a menos 8 coulombs por metro quadrado, dividido por 8,85 vezes 10 a menos 12 coulombs ao quadrado por newton por metro quadrado. Isso é a permissividade elétrica do vácuo. Você faz a conta, meu campo elétrico é 8,14 vezes 10 a quarta newtons por coulomb. Ok? Então esse é o meu campo elétrico, responde o item A. Qual é o campo entre as placas? Claro que você tem que dizer que o campo aponta para a direita, tá? Porque lembre que campo é vetor, sempre tem módulo, direção e sentido. Eu calculei o módulo, a direção e sentido, você tem que explicitar a parte. Muito bem, então para o item B. Agora olha o que acontece aqui. Entre a placa eu botei uma pequena carga. Essa pequena carga sofre uma força para a direita. Aí pede-se então qual é a força. A força sobre a carga teste localizada